Até depois de um início meio complicado, né, vamos colocar assim, o Cruzeiro teve oportunidade para empatar, você também teve oportunidade para dar minutagem a alguns atletas pensando no sábado, e aí agora é aquele negócio, resolveu o Brasileiro e é esse foco total nesse sonho do título, né? Você vê a torcida aí cantando, vibrando, aplaudindo vocês, indo para a porta da toca, fazendo aerozeiro, é uma energia diferente, né, Diniz? Primeiramente, boa tarde. De fato, a gente vai passar uma página, virar a página do Brasileiro, do jogo do Corinthians. Mas antes de a gente fazer isso, falar do jogo, da sua pergunta, assim, o comecinho foi até bom. Aí, assim, os primeiros minutos, a gente tinha um domínio, o jogo estava fluindo, a gente tomou, aí logo depois a gente tomou 2 gols em sequência. E aí a gente ficou um pouco vacilante, depois entrou no jogo, fez o primeiro gol, voltou para o segundo tempo, já teve chance de empatar o jogo e fez uma partida equilibrada. De fato serviu para dar minutagem para os jogadores, mas obviamente que a partida de hoje ela tem tudo a ver com a escalação com a final da Sul-Americana. Então acho que o planejamento ele foi correto, como foi correto para o Lanús, e a gente agora o foco é imenso, total, não tem uma outra coisa que passa na nossa cabeça que não seja o jogo da decisão. Boa tarde, Diniz, Lincoln Oliveira Portes. O Cruzeiro teve apenas 8 finalizações na partida, 2 no gol. Isso é uma prova de que o Cruzeiro ainda não tem um elenco, tem um time, mas não tem um elenco, e também de que seria o momento de recalcular rota com relação ao estilo de jogo que você gosta de aplicar? Vou responder a sua pergunta com bastante educação. Esteve contra o Criciúma. Mas para recalcular a rota, vou mudar o estilo de jogo de um jogo para o outro. Não tem sentido, né? Foi jogo com um time todo modificado, contra um time que foi a 5ª vitória do Corinthians. Você sabe como é difícil jogar aqui na arena. Com a pergunta do teu colega, assim, teve muito mais a ver com o jogo do que a tua pergunta. Mas eu vou responder, não tem por que recalcular a rota. Recalcular a rota porque o time finalizou pouco hoje. Nós finalizamos 26 contra o Criciúma. Acho que 14 no jogo antes deles. Então não tem por que recalcular a rota nesse sentido. Se um dia tiver que recalcular a rota, você pode ter certeza que eu vou recalcular, mas não de acordo com o sabor assim, de perguntas como essa que você me fez. Tem que continuar finalizando. Você já fez sua pergunta, não estamos debatendo, você já fez sua pergunta. Ô Diniz, talvez a maioria do que tenha que ter trabalhado já foi durante todo esse período, faltando aí quinta, sexta e algumas horas do sábado. O que dá para fazer para o Cruzeiro voltar de Assunção com esse título da Copa Sul-Americana? Olha só, eu acho que a gente está fazendo tudo que a gente pode, sabe? O planejamento para a final, dado assim, o nosso último jogo contra o Criciúma, que depois veio a data FIFA, não foi assim o melhor dos mundos. Tinha alguns jogadores que gostam de jogar, no caso de hoje, assim, que achavam que se sentiriam melhor no sábado, no caso do Matheus Henrique especificamente, e do Romero. E o Wallace eu queria botar ele para jogar um pouco. O último jogo dele foi ainda contra o Flamengo e jogou só meio tempo. Então a gente está fazendo tudo o que a gente pode para chegar em condições, as melhores condições possíveis para o jogo decisório. E eu acredito que a gente vai chegar muito bem. A equipe está muito conectada, está muito concentrada, está todo mundo empenhado. A gente agradece desde já o apoio da torcida, o que eles fizeram ontem, o que eles fizeram hoje aqui, e a gente sabe o tanto que é importante para o torcedor a conquista desse título, o tanto que no passado recente a torcida sofreu, e a gente vai se empenhar ao máximo. Em todos os aspectos do jogo a gente vai trabalhar para fazer o nosso melhor no sábado, lá em Assunção. Diniz, boa tarde. Luiz Fernando Socati, da Web Rádio Gol de Placa. Diniz, você comandou o Cruzeiro em poucos jogos brasileiro, mas você acredita que o Cruzeiro poderia chegar para essa final de Sul-Americana numa colocação melhor no Campeonato Brasileiro, até com uma vaga assegurada direta para a Libertadores? Eu acho que poderia. A gente falar só da minha passagem aqui, teve muitos jogos que a gente jogou que poderia ter vencido e a gente empatou, perdeu pelo placar mínimo. Então a resposta é sim, mas é o que temos para hoje. A gente agora não tem mais Campeonato Brasileiro para a gente nesse sentido, até sábado é só Sul-Americana e foco máximo na decisão. Diniz, tem muita dúvida para sábado?
Não tem muita dúvida, não. A gente está bem consciente daquilo que a gente tem que fazer no sábado. Até dentro disso, Diniz, são jogadores com características um pouco diferentes, né? Esse meio-campo de Lucas Silva e o Wallace. A gente percebe que há um pouquinho ali de dúvida em relação a isso, alguns outros atletas. Dá para dizer que esse Cruzeiro, o que não pode faltar? Você sempre fala de vontade negociável, algumas coisas são inegociáveis, força de vontade dentro de campo também. O que você vê na característica desses atletas, até nessa montagem dos 11 que vão começar contra o Racing? Eu acho que independente do time que vai iniciar, na parte tática tem uma evolução muito clara. Às vezes quando o resultado não vem, como aconteceu contra o Flamengo, e a gente tem uma análise um pouco turva daquilo que aconteceu, sabe? Pelo acúmulo de resultados negativos que a gente acumulou no Campeonato Brasileiro. Mas para mim é clara assim, a evolução do time. Então de maneira clara de entrosamento, tanto para defender como para atacar, um time mais coeso. É um time também das coisas inegociáveis, de fato tem muita fome de jogar, fome de vencer, e a coragem que a gente precisa para poder também jogar e poder vencer, e um time cada vez mais solidário. Eu acho que a gente está aprendendo a ser cada vez mais um time conectado no campo, e essa conexão e passando para o torcedor, e o torcedor abraçar cada vez mais o time, e dessa forma é o Cruzeiro mais forte que eu concebo.